Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões, um espaço onde trazemos pesquisas baseadas em documentos oficiais, fontes primárias, de instituições nacionais e internacionais, com traduções exclusivas para a língua portuguesa. Hoje nós vamos pensar aqui alguns pontos essenciais para recuperar a soberania nacional, mas que nenhum político e economista fala. E questionamos porque é que eles não falam. Hoje nós vivemos um período delicado de transição do comportamento humano. Essencialmente, o que nós estamos observando é uma mudança profunda na percepção do indivíduo sobre si mesmo, no modo de ele se relacionar com o outro e de se movimentar nos meios sociais. Essencialmente, o que nós estamos vendo não é uma epidemia, uma quarentena, mas uma transformação profunda da psique humana. Imensa gente sente-se confusa, sem saber o que fazer, para onde ir, mas enquanto nós não tivermos bem claro em nós pontos essenciais em que devemos focar os nossos movimentos e ações, de nada adianta nos lançarmos em movimentos emocionais que apenas nos conduzem para o mesmo, para sistemas de competição, de conflito, de divisão entre as pessoas e, consequentemente, de poderes autoritários controlando e manipulando as massas. O que nós observamos é que o Brasil é o país mais rico do mundo. Tudo o que nós estamos aqui falando já mostramos em artigos passados, em vídeos passados, e demonstramos já que o Brasil é o país mais rico do mundo. E isso ergue uma questão. Se o Brasil é o país mais rico do mundo, que tipo de país seria o Brasil se recuperasse a soberania nacional? Imediatamente surge uma outra pergunta. O que devemos fazer, então, para recuperar a soberania nacional? E é sobre esta pergunta que nós vamos focar aqui no vídeo de hoje. O que fazer em termos práticos? Quais os pontos que devem ser focados para recuperar a soberania nacional, acabar com a miséria, a pobreza, a fome aqui no Brasil? Mas, inevitavelmente, surge uma outra pergunta, na qual não vamos focar aqui hoje, mas que é uma pergunta essencial também, que é: o que será que aconteceria, o que será que acontecerá se o Brasil começar a recuperar a soberania nacional, mudando os pontos que vamos estudar a seguir? O que nós temos observado pela experiência de outros países é que quando os países procuram recuperar a soberania nacional, principalmente os países do hemisfério sul, que é onde a maior parte da riqueza existe, sendo saqueada pelos poderes do hemisfério norte, em parceria com os traidores da pátria do hemisfério sul, o que nós observamos é que essas nações que procuram recuperar a soberania nacional sofrem convulsões internas profundas, políticas, embarques comerciais, instigação a uma guerra civil e, na pior das hipóteses, uma invasão militar por parte das forças transnacionais, com a justificação de implantar a democracia perdida, a ordem perdida. Mas a ordem só é perdida quando os países procuram recuperar a soberania nacional e colocar para fora os poderes transnacionais que depois as vão invadir com a justificação de recuperar a democracia e a ordem. Então nós estamos num ponto bem delicado. Nós vamos focar aqui neste vídeo nos pontos essenciais para recuperar a soberania nacional, mas que nenhum político e economista fala. Porquê é que eles não falam? Porque eles sabem que se tocarem nestes pontos, eles ultrapassaram a fronteira da resistência permitida pelo próprio sistema de controle. O próprio sistema de controle precisa que a dança superficial no oceano de todo este movimento civilizacional, eles sabem que essa dança precisa continuar para que aparente à população que existem focos de resistência verdadeiramente. Mas o que nós observamos nessa superfície desse oceano é que existem jogadores, dançarinos, que dançam a dança das cadeiras do poder. E eles aparentam resistir. Mas eles verdadeiramente
sabem reconhecer onde é que está o limite da resistência para poder continuar a dançar a dança dos poderes. Eles sabem muito bem que se ultrapassarem essa fronteira, das duas, uma. Ou eles não podem mais dançar a dança das cadeiras do poder, são retirados das cadeiras do poder, ou podem até mesmo ser mortos. E isto são questões bem delicadas. Então o que nós observamos são políticos e economistas com discursos aparentes de resistência para melhorar a condição do Brasil, mas nós sempre identificamos que eles não ultrapassam uma certa fronteira da resistência em seus discursos, não tocam nestes pontos essenciais que nós vamos ver agora sem mais delonga. O primeiro ponto de todos é 100% de transparência do Banco Central do BIS no Brasil. O BIS é o Banco Central dos bancos centrais que nós temos vindo a estudar exaustivamente com documentos oficiais e fontes primárias de instituições nacionais e internacionais com traduções exclusivas para a língua portuguesa. O BIS é o Banco Central dos bancos centrais, o banco para assentamentos internacionais, com sede na cidade da Basileia, na Suíça. Do BIS nascem os bancos centrais de todo o mundo, tentáculos deste centro de poder financeiro mundial. Então o Banco Central do Brasil deveria chamar Banco Central do BIS no Brasil. Para nós conseguirmos recuperar a soberania nacional, convém recordarmos como é que o Banco Central do BIS no Brasil nasce. O BIS é criado em 1930 e em 1931 Otto Niemeyer, funcionário da família Rothschild, funcionário do Banco de Inglaterra, do Tesouro Nacional Inglês e um dos primeiros diretores do BIS, vem à América do Sul, vem ao Brasil e faz uma auditoria sobre a situação económica no Brasil e sugere que uma das medidas que deve ser tomada seja a criação do Banco Central. E ele, assim como outros, passam a semear bancos centrais nos países de todo o mundo. O Banco Central no Brasil só teve condições de ser criado no mesmo ano em que foi instaurada a ditadura militar. Coincidência, não é? Então, um dos primeiros pontos essenciais para recuperar a soberania nacional, mas que nenhum político e economista fala, é exigir 100% de transparência do Banco Central do BIS no Brasil. E isto com direito de qualquer movimento cidadão ou qualquer cidadão individual fazer auditoria do Banco Central. E isto é uma exigência perfeitamente lógica. Porquê que ninguém está falando sobre isso? Porque hoje o que nós estamos vendo, e nós já mostramos traduções exclusivas de documentos do BIS no nosso blog, é que o BIS está incentivando os bancos centrais a acabar com a transparência. Nós estamos a ver que aqui o Banco Central acabou com o COAF, que era uma agência de supervisão financeira aqui no Brasil, assimilou, engoliu essa instituição para dentro de si e criou uma outra instituição de supervisão financeira integrada dentro da sua própria instituição. Ora, como é que pode haver uma supervisão dos movimentos financeiros do Banco Central se a instituição que faz a supervisão pertence ao próprio Banco Central? Então nós exigimos 100% de transparência, porque esta falta de transparência, esta caminhada para o secretismo das movimentações financeiras está fazendo com que 4 trilhões e meio de reais estejam sendo saqueados para os bancos. Próximo ponto é, então, extinguir o Banco Central do BIS no Brasil, porque ele é uma instituição alienígena, ele não é do Brasil, apesar de se chamar Banco Central do Brasil. Ele é Banco Central do BIS no Brasil, atendendo aos interesses de uma elite financeira transnacional. É uma gangue internacional que está saqueando todos os países através dos bancos. E tendo como principal ponto de, digamos assim, de quartel-general dentro dos países os bancos centrais. Então o Banco Central do Brasil, que deveria chamar Banco Central do BIS no Brasil, quando foi criado, ele roubou, assimilou as funções e os poderes que eram do Banco do Brasil para si próprio. E passou, em vez de uma instituição nacional estar administrando
o modelo, o sistema económico brasileiro passou a estar uma instituição alienígena disfarçada de instituição brasileira. Por isso, um dos pontos essenciais para recuperar a soberania nacional é extinguir o Banco Central do BIS no Brasil e transferir as suas funções e poderes para uma instituição nacional, o Banco do Brasil, por exemplo. Não é por acaso que agora o Ministro da Economia, Paulo Guedes, quer urgentemente privatizar o Banco do Brasil. Porque, mesmo que remotamente, o Banco do Brasil é a instituição que mais perigo faz ao Banco Central do Brasil. Porquê que nenhum político e economista fala deste ponto essencial? 100% de transparência do Tesouro Nacional, que é onde está o dinheiro do povo. E direito de qualquer movimento cidadão ou cidadão individual de fazer auditoria do mesmo. É essencial uma transparência 100% do Tesouro Nacional para recuperar a soberania nacional. 100% de transparência das contas da República Federativa do Brasil. Nós já vimos com documentos oficiais que a República Federativa do Brasil é uma corporação-Estado. É uma empresa registrada na Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos. Nós temos no nosso blog, temos aqui vídeos mostrando os documentos comprovando isso. Desde 2002, que a maçónica República Federativa do Brasil é uma corporação-Estado registrada na Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos. Para quê? Para gerar dívida externa. Já foram lançados 68 lançamentos de títulos de dívida na SEC, no valor total, desde 2002, no valor total de mais de 400 bilhões de reais. Quem comprou esses títulos de dívida? Porque esses títulos nós vimos que existem alguns a 10%, até por exemplo 2030, 2040. Como funciona isso? O Brasil vende títulos de dívida no valor de 10 bilhões de reais, por exemplo, e quem compra tem a garantia que até 2030 a República Federativa do Brasil vai comprar esses títulos de dívida de volta pagando 10% a mais. Nós encontramos 5%, 10%, 7%, 1,25%, 2,5%, várias porcentagens de juros. Quem está comprando isso? Quem está ganhando disso? Quanto é que isso custou à República Federativa do Brasil? Porquê que nenhum político e economista está falando sobre isto? Estes são pontos essenciais para recuperar a soberania nacional. Então nós exigimos 100% de transparência das contas da República Federativa do Brasil e direito de qualquer movimento de cidadão fazer auditoria da mesma. Esta é uma luz super importante para qualquer movimento social, político dentro do Brasil. Se o povo não sabe onde é que está indo, o que fazer, eu estou mostrando quais são os pontos que devem ser tocados, mudados. E questionamos porque é que nenhum político e economista está falando sobre isso. Anular a emenda constitucional 106 de 2020, que resultou, que foi o resultado da proposta de emenda constitucional 10 de 2020. Foi através desta emenda constitucional que os caras já conseguiram colocar a mão em 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Dizem eles para fazer empréstimos às empresas, mas os empréstimos não estão sendo feitos. E agora os bancos já vêm com a história que querem que o Tesouro Nacional, ou seja, os impostos das pessoas, garantam 85% desse empréstimo. Ou seja, os caras recebem um dinheiro que não é deles, 1 trilhão e 200 bilhões, para emprestar em empresas. Eles já vão ganhar, os bancos já vão ganhar com os juros que vão receber, porque eles vão receber, além dos juros, mais esse dinheiro. E eles ainda querem que o Tesouro Nacional garante 85%, porque a maior parte dessas empresas não vão conseguir pagar esses empréstimos. Porque o que eles estão preparando com toda esta história de pandemia, fechamento de empresas e agora com este movimento do Black Lives Matter em todo o mundo, que vai ser a justificação para a segunda onda e para fechar tudo. Eles já estão falando internacionalmente, no Brasil essas coisas demoram um pouquinho mais a chegar, que a partir de agosto, setembro vai ser uma crise gigantesca no mundo económico. Os caras estão se preparando para isso. E a partir de outubro o negócio vai ficar para o qual eles estão preparando.
Então os bancos recebem esse dinheiro todo e vão emprestar em empresas. Que empresas são essas que vão receber? Se eles lá atrás já estão cortando com a transparência de todos os movimentos dos bancos, legalmente incentivados pelo BIS. Isso são ideias alienígenas. O BIS, nós mostramos, já com tradução de documentos originários do BIS, que o BIS está dizendo aos bancos centrais para acabar com a transparência. Então que empresas serão essas às quais eles vão emprestar esse dinheiro? Existem essas empresas? Ou serão empresas fantasmas? Não temos como saber. Porque não vai haver transparência. Então é preciso todo o movimento social para recuperar a soberania nacional deve exigir anular a emenda constitucional 106 de 2020, que foi o resultado da PEC 10 de 2020. Porquê que nenhum político economista está falando sobre isto? Quem afinal está querendo o bem do Brasil? Anular 100% da dívida externa. Olha, já foi roubada muita coisa. As transnacionais estão levando tudo o que é minério, petróleo, gás, tudo para fora. Água. Há muito tempo que isto está a acontecer. Então não há dívida externa. Se nós formos fazer bem as contas, são as outras nações que estão devendo ao Brasil. E são as outras nações que dependem do Brasil. Elas não têm matéria-prima suficiente para se sustentarem a si mesmas. O Brasil poderia fechar as fronteiras ao comércio externo, que simplesmente o Brasil tem tudo, praticamente tudo aqui dentro. Não iria faltar praticamente nada aqui dentro. As outras nações não são assim. Então não tem lógica dessa dívida externa quando tanto está sendo saqueado no Brasil. Não dá nem para ter noção, não dá para fazer conta do quanto é que já foi saqueado. Em minério, em petróleo, gás, em água. Não tem como anular 100% da dívida externa. Voltando ao ponto atrás, este 100% da dívida externa, o Lula esteve negociando com a FMI para fim da dívida externa. Mas enquanto ele estava negociando isso, a República Federativa do Brasil estava lançando títulos de dívida às centenas de bilhões na Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos. Então, que contradição é essa? Não é? Quando nós vemos os gráficos, que nós fizemos gráficos aqui no canal de Daniel Simões, o período de 2005 a 2007, mais ou menos 2004 a 2007, foi o período onde foram emitidos mais títulos de dívida, no valor de vários bilhões de reais. Então como é que está havendo negociação de um lado para acabar com a dívida externa e do outro lado está sendo gerada uma dívida externa ainda maior? Tudo o que passa na televisão é uma superfície de alienação para não se aperceber o que realmente está acontecendo nas profundezas. E é isso que nós estamos aqui trazendo claridade sobre os pontos essenciais que devem ser tocados, mudados para recuperar a soberania nacional, mas que nenhum político e economista fala porque não ama o Brasil verdadeiramente. Anular o registro da República Federativa do Brasil como Corporação-Estado na Comissão de Títulos e Câmbios SEC dos Estados Unidos. Nós mostramos com documentos oficiais da própria SEC que a maçónica República Federativa do Brasil é uma corporação-Estado registrada na Comissão de Títulos e Câmbios para gerar dívida. Imensos títulos de dívida já foram gerados. Foram 68 lançamentos de títulos de dívida no valor de mais de 400 bilhões de reais. Temos tudo isso documentado no nosso blog e em vídeo. Então é preciso anular esse registro. Esse registro foi feito para gerar dívida externa e para participar das negociações feitas entre a Petrobras e a PIFCO, que é a Petrobras, um braço da Petrobras, nas Ilhas Caimã, o paraíso fiscal mais amado pelos brasileiros. Que tipo de transações foram feitas entre a Petrobras Brasil e a Petrobras Ilhas Caimã, com a participação da República Federativa do Brasil? Então é preciso anular. Não tem sentido a nação Brasil ser governada por uma corporação. A nação Brasil são as pessoas, a
culinária, a cultura, as montanhas, os rios, os animais, as florestas. Tudo isso é a nação Brasil. A República Federativa do Brasil é uma organização que administra a nação. É uma corporação-estado maçónica registrada na Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos. As pessoas são propriedade dessa corporação. As pessoas registram-se ao nascer com um número de matrícula, tal e qual como os carros, tal e qual como os terrenos, as casas, têm um número de matrícula. Tudo propriedade desta corporação. É preciso anular isto. O brasileiro, para se ter luz sobre o que há de fazer, o que há de exigir quando sair para a rua, estão aqui estas luzes de orientação. Recuperar para dentro das fronteiras nacionais todo o ouro brasileiro guardado no Banco de Inglaterra. Nós tivemos agora o exemplo da Venezuela, independentemente de nós concordarmos ou não concordarmos com o governo que está na Venezuela, o governo pediu o ouro que estava no banco, que tem no Banco de Inglaterra, e o Banco de Inglaterra recusou-se a devolver o ouro à Venezuela. Aí eu pergunto-me, quanto ouro brasileiro está no Banco de Inglaterra? O que aconteceria se o Brasil pedisse todo o ouro que está no Banco de Inglaterra para dentro das fronteiras nacionais? É preciso recuperar para dentro das fronteiras nacionais todo o ouro brasileiro guardado no Banco de Inglaterra. Anular a participação do Brasil no Acordo da Basileia ou o processo da Basileia. O processo da Basileia. Basileia é a cidade da Suíça onde fica a sede do BIS, o Banco para Assentamentos Internacionais, o Banco Central dos Bancos Centrais. E existe o Acordo da Basileia, ou o Processo da Basileia, que é uma complexa rede de documentos de acordos e tratados assinados pelos bancos centrais para regulamentar o modo como as finanças devem funcionar dentro das nações. As nações são administradas dentro de um modelo financeiro e económico criado na Suíça. O Brasil não tem autonomia suficiente para criar regras dentro, em sintonia com o contexto nacional. O Brasil tem que se subjugar ao Acordo da Basileia. O Plano Real foi o processo de passar a economia brasileira para dentro do Acordo da Basileia. Bom entendermos isto. Que o próprio Brasil não tem autonomia nos modelos financeiros que cria aqui para dentro. É um dos principais pontos essenciais para recuperar a soberania nacional, é recuperar a autonomia dos modelos financeiros e económicos do próprio país. E sair, anular a participação do Brasil no Acordo da Basileia. Porquê é que os políticos e os economistas não falam disto? Eles sabem disto, mas eles alinham. Eles não querem que o Brasil saia. Eles não querem fazer resistência a isso, porque eles querem continuar a dançar a dança das cadeiras de poder. Anular os títulos de dívida emitidos pela maçónica Corporação-Estado República Federativa do Brasil desde 2002 a 2020, correção aqui, através da Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos. Nós mostramos no nosso blog, com documentos oficiais, que já foram gerados mais de 400 bilhões de títulos de dívida em 68 lançamentos desde 2002 a 2020 e foram emitidos pela maçónica Corporação-Estado República Federativa do Brasil. É preciso anular esses títulos e fazer uma auditoria sobre os mesmos. Quem comprou estes títulos de dívida? Quanto custou ao Brasil? Quanto é que ganhou cada um que comprou estes títulos de dívida? Mais um dos pontos essenciais para recuperar a soberania nacional. 100% da extração mineral realizada por empresas nacionais e pelo Estado brasileiro. O mineral, hoje, aqui, ferro, ouro, nióbio, alumínio, cobre, tudo é tirado por transnacionais. São raríssimas as empresas nacionais funcionando aqui no Brasil. Os minerais são tirados aqui, recebem uma primeira lavagem,
que gera lama altamente tóxica, que gera as barragens com lama tóxica, e depois é levado para o exterior, para ser refinado no exterior. Depois o Brasil compra muito mais caro todo esse material refinado. Então, que para se recuperar a soberania nacional, é preciso haver 100% da extração mineral sendo realizada por empresas nacionais e pelo Estado brasileiro. Eu, pessoalmente, eu defendo que o Estado tem que acabar. Mas, neste momento, não é possível. Perante o nível de consciência e percepção do brasileiro, não tem como acabar com o Estado brasileiro. Então o Estado tem que continuar existindo e continuar participando. Então 100% da extração mineral sendo realizada por empresas nacionais. 100% de todo o processo de extração de petróleo e de gás realizado por empresas nacionais, como a Petrobras, por exemplo, e pelo Estado brasileiro. E semelhante ao ponto anterior. Porque a Petrobras está sendo vendida para transnacionais. E o petróleo e o gás estão sendo retirados por empresas estrangeiras e levados para fora. Refinado lá fora. 100% da Petrobras nacionalizada. E isto não significa ser estatizada. Nacionalizado quer dizer que os donos da Petrobras sejam empresas e indivíduos e o Estado brasileiro. Não ser dona. Não ter donos internacionais. Porque quem precisa do Brasil são os outros. É aí que está a noção que muitas vezes cria uma ilusão na percepção das pessoas de que o Brasil precisa dos países. Nas transações, para vender, no comércio externo. Mentira! O Brasil é um dos poucos países do mundo que é autossuficiente. E esse é o grande medo das transnacionais. É que o povo brasileiro desperte para essa tamanha riqueza e potencial. O Brasil tem capacidade para ser a maior potência do mundo. Mas de longe é o país mais rico do planeta. Então a Petrobras deve ser 100% nacionalizada por indivíduos brasileiros, empresas brasileiras e pelo Estado brasileiro. Isto se o Brasil quiser recuperar a soberania nacional. 100% do refinamento dos minérios e do petróleo realizado no Brasil por empresas nacionais e pelo Estado brasileiro. Foi o que eu já falei atrás. Os minérios e o petróleo são refinados lá fora. Fazem a primeira lavagem aqui dentro, que gera imensa lama tóxica, que está guardada nessas barragens que de vez em quando rebentam e matam imensa gente. E depois levam para fora e é refinado lá fora. Depois o Brasil tem que comprar muito mais caro. Então que o refinamento seja feito 100% aqui no Brasil por empresas nacionais e pelo Estado brasileiro. Pelo menos 50% do lucro do minério exportado seja revertido para desenvolvimento nacional. Porque um dos principais pontos essenciais aqui é que o hemisfério norte não permite que o hemisfério sul desenvolva tecnologicamente. Porque se permitirem que o Brasil desenvolva tecnologicamente, ele torna-se a maior potência do mundo. E os outros países não podem mais vir aqui roubar. Então não há um investimento no desenvolvimento nacional. Como é que eles conseguem fazer isso? Porque existem imensas mentes programadas aqui dentro do Brasil para serem traidores da pátria. As mentes brilhantes são parte da nação Brasil. Essas mentes brilhantes são parte da riqueza nacional. E até essas mentes brilhantes brasileiras são roubadas desde jovens, porque estão sendo observadas nas escolas quem tem melhor desempenho, e são roubadas lá para fora para serem programadas para depois voltarem aqui para dentro e simplesmente serem lacaios, serem traidores da pátria Brasil, trabalhando em prol das transnacionais na instauração de uma nova ordem mundial, que visa um governo global de controle tecnológico absoluto sobre cada pessoa, animal, planta, serviço, produto. Então, se queremos recuperar a soberania nacional do Brasil, 50% do lucro do minério exportado deve ser revertido para desenvolvimento nacional. 100% da energia elétrica produzida no Brasil sendo administrada por empresas brasileiras e pelo Estado brasileiro. Aquele ali está errado. Porque o que acontece? A energia elétrica é um dos principais
pontos estratégicos dos países. Militarmente não tem lógica colocar a energia elétrica sendo administrada por forças internacionais. Isso aí, estrategicamente, é uma burrice. Militarmente assim, é o caos isso. Então, 100% da energia elétrica produzida no Brasil deve ser administrada por empresas brasileiras e pelo Estado brasileiro. 100% dos recursos hídricos administrados por empresas nacionais e pelo Estado brasileiro. Porque o absurdo que acontece aqui, o recurso hídrico é mais um desses pontos estratégicos. Militarmente estratégico. E o que nós observamos aqui é, por exemplo, a Coca-Cola, que está há 50 anos ou mais aqui dentro do Brasil, secando fontes. E agora há pouco tempo, como as coisas começaram a sair um pouco para as mídias, esse tipo de informação, eles abriram algumas fontes para comunidades poderem usar gratuitamente, como se estivessem fazendo algum favor. Ora, foi calculado já, como eu já revelei aqui várias vezes, que os aquíferos aqui do Brasil têm água doce para sustentar o planeta Terra por mais de 250 anos. Contradizendo os relatórios da ONU que dizem que até 2030 vai ter 40% menos de água potável. A Coca-Cola aqui dentro parece que está fazendo um favor. É uma empresa alienígena, estrangeira, tomando conta de recursos hídricos e abre as fontes e diz, usa isso como marketing para dizer, nós estamos fazendo aqui o bem, somos uma empresa do bem. Eles estão há 50 anos aqui dentro. Só agora é que abriram as fontes. As pessoas não tinham acesso à água. E quem tinha acesso à água tinha que pagar. Já secaram fontes. Então 100% dos recursos hídricos têm que ser administrados por empresas nacionais e pelo Estado brasileiro. Nós vemos indústrias mineiras transnacionais desviando cursos de rios para poder fazer a lavagem dos minerais e depois é julgado tóxico. Eles dizem, a água é cuidada. Como é que vai cuidar de água que passa por ácido? Passa por todo um processo de lavagem, de início de refinamento dos minerais. 100% dos recursos hídricos têm que ser administrados por empresas nacionais e pelo Estado brasileiro. E porquê é que nenhum político e economista está falando sobre isto? Assim, 100% das fontes de água devem ser liberadas para a utilização gratuita da população. Gratuito. 100%. 100% de nacionalização, e nacionalização não é estatização. Nacionalização é ser de indivíduos, cidadãos brasileiros e de empresas brasileiras. 100% de nacionalização das grandes empresas brasileiras. Embraer, Eletrobras, Petrobras. Não ter cá transnacionais e estrangeiros sendo donos das principais empresas brasileiras. Isso é o mais ridículo. Porquê é que nenhum político ou economista está defendendo isto? E se o povo brasileiro quer sair para as ruas, ou quer fazer movimentos dentro da máquina de governação do Brasil para recuperar a soberania nacional, deve exigir estes pontos. E muito mais. Porque existem muito mais pontos. Isto aqui são só algumas luzes orientais para nós podermos começar a pensar nisto de uma forma mais profunda. O que fazer está aqui. Como fazer, não vou ser eu que vou dizer como fazer. Isso seria me colocar na posição de líder. E eu não tenho perfil para ser líder. Aqui está os pontos de o que fazer. Eu acredito que as pessoas com estas informações, com todas as informações que eu estou trazendo aqui no canal e com as informações que outras pessoas também estão trazendo na internet, as pessoas vão começar a ter luz de inspiração para se unirem, desenvolver o sentimento de união entre elas para encontrar soluções eficazes, positivas na resolução de toda esta problemática. Porque é possível sim recuperar a soberania nacional brasileira, acabar com a fome, a miséria, a pobreza dentro do Brasil, mas também é preciso estar consciente dos riscos acarretados. Porque as transnacionais, os poderes internacionais, o complexo industrial militar transnacional não vai deixar isso barato.
Eles vão querer manter o poder deles aqui dentro. Porque já está aqui dentro há uns 200 anos. Ou mais. Então é preciso saber, conhecer, conscientizar, despertar em nós a real memória histórica, porque eles estão apagando a memória histórica, estão queimando museus, estão distorcendo a tradução de documentos, estão traduzindo, transcrevendo documentos que nem sequer existiram. Complexo. Só recuperando a real memória histórica, com o saber, o conhecer, o conscientizar, é que podemos ter uma percepção real do presente, do que está a acontecer agora, de como é que realmente funciona toda esta máquina. Só assim podemos ter realmente uma liberdade para escolher o futuro. Um futuro positivo, saudável, vivificante, sábio, pacífico, justo, amoroso e harmonia com as forças da mãe natureza para recuperar e manter a saúde. Então, meus amigos, eu espero que vocês comecem a questionar esses políticos em massa e esses economistas sobre estes pontos. Possamos encontrar formas de nos encontrarmos fisicamente, não só virtualmente, mas fisicamente, para tocarmos nestes pontos e começar a exigir cada vez mais, crescer a quantidade de pessoas aqui no Brasil, tocando nestes pontos essenciais, para recuperar a soberania nacional e fazer do Brasil a grande nação que ele é. A nação mais rica do planeta, com o potencial de ser a nação mais poderosa e, simultaneamente, ser médico do mundo. Sim, o Brasil tem, na minha visão, tem uma força muito especial, espiritual, que pode curar o mundo. Meus amigos, espero que vocês estejam sentindo benefícios em todas estas informações e até à próxima!